Então, o nosso organismo, né, ele precisa, como a gente viu, ter o seu pH balanceado, né? Então, cada local vai ter que ter o seu correto pH para que as funções do organismo sejam efetuadas, né? Porém, em algumas situações, a gente pode ter alterações significativas no funcionamento do organismo, porque esse pH ele foi alterado, né? Então, essa alteração de pH pode, por exemplo, aumentar a resistência vascular pulmonar, né? Alterar atividades elétricas dos músculos cardíacos, né? Alterar a contratilidade, né? A contração do miocárdio. Pode alterar a atividade elétrica do nosso sistema nervoso central. Altera também a afinidade que a hemoglobina presente nas nossas hemácias tem pelo oxigênio, né? E pode modificar também a resposta do nosso organismo a alguns agentes químicos, né? Agentes endógenos, agentes, isso é, da própria célula, ou exógenos externos à nossa célula, como, por exemplo, hormônios e algumas drogas vasoativas, né? Que não vão conseguir atuar de forma correta se o pH não estiver correto também. E como é, né, que o nosso organismo, como é que nosso corpo ele mantém o pH dos sistemas biológicos, né? Então, o pH dos nossos sistemas biológicos é mantido pelo que a gente chama de sistemas tampão, sistemas tampões, né? E o que seria um tampão? O tampão é uma solução aquosa que resiste à alteração de pH, né? Quando eu tenho pequenas quantidades ou de ácidos, aí representado pelo H+, ou de bases representando pelo OH-, adicionados ao sistema, né? Se não fosse o tampão, pequenas quantidades de H+ ou de OH- podiam levar a uma brusca alteração de pH, né? Mas o tampão faz com que isso não aconteça. Aqui, né, uma figurinha que a gente vai conversar melhor no dia da nossa prática, tá? Então, a gente vai aprender na nossa prática como eu posso pegar uma solução e ajustar o seu pH, tá? Para que esse pH ele fique estável, certo? E agora vamos conversar um pouco sobre os tampões dentro dos sistemas biológicos. Então, a gente sabe que durante o metabolismo celular vai ocorrer a liberação ou consumo de muitos ácidos, né, que vão estar sendo liberados aí no meio celular ou extracelular, na corrente sanguínea. O nosso organismo, então, ele neutraliza esses ácidos e previne alterações na quantidade de H+. E assim, faz com que a função celular seja preservada. Entre os tampões biológicos, né, mais conhecidos por realizar esse papel, a gente tem o tampão bicarbonato e o tampão fosfato. Como comentado anteriormente, o pH do nosso sangue é em torno de 7,4. Por que em torno? Isso aí pode variar entre 7,35 e 7,45. E a gente já viu que essa manutenção é necessária para que as funções permaneçam preservadas. Quando a gente tem uma alteração no nosso pH sanguíneo e esse pH é menor do que 7,4, a gente tem uma condição que a gente chama de acidose,
Tá? Essa acidose ela pode ser respiratória, tá? Ou uma acidose metabólica, que a gente vai ver nos próximos slides. E quando esse pH aumenta de 7,4, a gente tem uma outra situação inversa, né? Que é a situação de alcalose. A acidose, né, como a gente acabou de ver, é um distúrbio caracterizado pelo baixo valor do pH sanguíneo, né? Então, abaixo de 7,4. E qual é a causa da acidose? A causa se dá ao acúmulo de ácidos devido ao funcionamento insuficiente de alguns órgãos, como os pulmões e os rins, ou o funcionamento insuficiente dos nossos sistemas tampão. Como eu falei, ela pode ter uma causa respiratória ou metabólica. E como resultado, a gente pode ter uma depressão do sistema nervoso central. Dependendo da intensidade, a gente pode ficar cansado, a gente pode ficar apático e pode também ter como resultado problemas cardiovasculares. Já a alcalose é um distúrbio que vai ser caracterizado pelo aumento do pH sanguíneo. O pH vai estar acima de 7,4. E, novamente, a causa, o contrário da acidose, é um funcionamento excessivo dos pulmões, dos rins ou do sistema tampão, que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição na quantidade de ácidos. E da mesma forma, essa alcalose ela pode ser respiratória ou metabólica. E, ao contrário lá da acidose, pode causar uma hipersensibilidade, do sistema nervoso central e não uma depressão. E também no nosso sistema nervoso periférico. Isso pode fazer com que a gente tenha uma intensa contração muscular. Pode sofrer com sensação de formigamento, alterações na nossa sensibilidade. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Obrigado e qualquer dúvida está disponível lá no Moodle um fórum onde vocês podem botar dúvidas, críticas, sugestões ou podemos tirar também as dúvidas presencialmente nos dias da prática. Até mais!